Boa noite a todos. Deu? Deu. Mais uma noite aqui reunidos. E lembrarmos sempre de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos acalmar nossos corações. E gostamos sempre de lembrar, quando entrarmos na casa espírita, qualquer tempo que seja, está sempre conectado com o alto. Jamais pediremos, deixa os problemas lá fora. Porque a gente vem com eles justamente na busca incessante de resolver, de buscar solucionar, mas a gente tem que estar aqui acreditando que o Cristo é por nós e que a misericórdia divina a todos alcança. Nós vamos fazer aqui uma pequena leitura. Vida Feliz, de Joana de Ângeles. E nós vamos para o capítulo 29. Exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Muito a propósito essa lição, porque o nosso irmão vai falar de amor. Então a leitura, esse início aqui, esse prelúdio, já dá para o André começar a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, porque a doutrina espírita é isso. Ela não vem aqui para fazer todos quererem muita coisa, muitas voltas, mas ela vem para nos ensinar cada dia o amor, cada dia um pouquinho. E o nosso irmão está aqui, a gente muito agradecidos estamos, André, pela sua presença. E agora vamos fazer a nossa prece inicial e mais uma vez lembrando de nos conectarmos ao Cristo, a espiritualidade divina. Divino Mestre amigo, Pai Consolador e bondoso, agradecemos sua presença em nossas vidas, nesta casa de amor e luz. Traga-nos a paz e a harmonia, e nesta noite, onde o irmão trará a palavra para nós, que possa ser intuído, e a todos que aqui vierem, sejam parados, buscando dentro de si o Cristo, cada um deseja ter. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nosso irmão André, fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. O tema de hoje, ele é, na verdade, o nosso objetivo aqui no planeta. Tá? Nós todos aqui viemos para aprender a amar. O nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, que foi Jesus, ele, mais do que ninguém, incentivou a gente a amar a cada momento. E numa época em que as pessoas mais se preocupavam em se atacar, mais se preocupavam em apontar os dedos, em tampar as pedras. Então, diante disso, nós temos um homem que traz uma energia diferenciada. Ao invés de cobrar uma dívida, perdoar. Ao invés de odiar aquele que te agrediu, perdoar. Então ele vai trazendo uma amplitude desse amor muito maior do que a gente pensa.
porque é através desse amor que a gente começa a entender o relacionamento uns com os outros. E tem um detalhe muito importante: nós viemos para cá para amar, não tem outro motivo. Então, se a gente quer facilidades, se a gente quer vantagens, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: enquanto a lição não for aprendida, as facilidades não virão, porque a prova, ela se repete, a expiação se repete a partir do momento em que eu não aprendi a lição necessitada. Então, quanto mais tempo eu demorar para poder entender o processo de amor ao próximo, mais experiências eu terei que vivenciar aqui na Terra. Mais experiências terei que experimentar aqui na Terra para poder entender o que é amar. E aí temos como exemplo um livro do Divaldo Franco, escrito pelo espírito Victor Hugo, que é o Párias em Redenção. O Párias em Redenção é um livro fabuloso que nos conta de forma bastante firme o que a nossa teimosia do aprendizado nos oferece em cada encarnações. A história roda em torno de um grupo de espíritos, sendo que um desses espíritos, na Idade Média, resolve matar os primos para ficar com a fortuna do tio desencarnado. Qual é o resultado dessa brincadeira? Ele acaba perseguindo o sobrinho. O tio desencarnado persegue o sobrinho que o obsedia, levando-o à loucura. Os dois no mundo espiritual, esse caminho da loucura acaba levando esse sobrinho a praticar o suicídio por enforcamento. No mundo espiritual se engalfinha e recebe uma chance de encarnar no Brasil na época da lavoura canavieira. Então o que acontece? O sobrinho agora é filho do dono de uma fazenda de cana-de-açúcar, e o tio estava encarnado como capataz dessa fazenda. E aí o que acontece? Ambos ali começam a entrar numa trama que poderia ser positiva, mas acaba sendo negativa pelas escolhas dos dois. O dono da fazenda desencarna por um acidente e o filho tem que assumir a fazenda, só que ele tem um problema. Ele tem problema respiratório, então ele não consegue ficar na fazenda sem ter crises. Então o que ele faz? Ele tem a ideia de ir com a mãe para a cidade, vender o resultado da lavoura e deixar o capataz como responsável pela fazenda. Aí a justiça divina. Ele não roubou na Idade Média a fortuna dos primos, olha ele devolvendo para o tio a fortuna roubada, de forma indireta. Não foi de forma direta, mas de forma indireta. Então, acontece que aparece aí uma mulher, que os dois se apaixonam, ela dá atenção aos dois, e aí o que acontece? O capataz começa a ter ciúmes da situação, porque na cabeça dele não está em condições igual ao filho do dono da fazenda e atual dono da fazenda. E aí, ao ficar com esses ciúmes, vem à tona o quê? Aquele ódio que ele alimentou pelo sobrinho por muito tempo. E quando eles ficam isolados diante de uma enchente, o capataz tem a ideia de matar o dono da fazenda. O que ele faz? Empurra. Só que no reflexo ele segura o capataz e os dois vão para a água. E a água os leva. E eles desencarnam novamente. Engalfinho no mundo espiritual. Terceira encarnação, segunda com os dois juntos. Os dois nascem gêmeos. Um surdo e o outro cego. Por que isso? É punição? Não. É insistência divina em ensinar aquilo que não foi aprendido. Que no caso dos dois é o quê? É o perdão. É o amor ao próximo, o amor um ao outro. Então essa lição precisou ser aprendida. Então o que aconteceu? Eles ficaram em um contexto de encarnar juntos para que um pudesse auxiliar o outro. É interessante que hoje está ouvindo trechos de palestras, e um palestrante que eu não vou lembrar qual, ele falou uma coisa muito importante para a nossa reflexão de hoje. A gente encarna com a pessoa que tem as características que necessitamos desenvolver.
ela tem características que vai nos estimular a desenvolver qualidades. Então não adianta a gente reclamar da dificuldade dos filhos, da dificuldade da mãe, do pai, da esposa, do marido. Não adianta, porque eles têm as características que vão estimular em nós qualidades. Basta a gente saber aproveitar, basta a gente saber direcionar. Lógico, se você tem um olhar de amor para a situação, você começa a facilitar o caminho. Onde há dificuldade, você começa a ver solução. Mas o olhar de amor tem que ser utilizado. E nós, durante muitos anos, muitos séculos, nós iniciamos com uma força que é chamada de instinto. E essa força veio para nos estimular a preservar nossa própria vida e a vida dos que estão conosco. No caso, o instinto materno. O instinto materno, ele é extremamente forte. A gente tem vários relatos aí de mães e pais que se jogam ao perigo para salvar o filho, como no caso dos Estados Unidos, uma criança caiu no poço de crocodilo, e aí o que aconteceu? O pai e a mãe pularam no fosso, o crocodilo tinha mordido a criança, o pai segura o crocodilo e a mãe abre a boca dele. Agora, cá para nós, quem de nós aqui teríamos condições de fazer isso? É o instinto materno, o instinto paterno que está ali a todo, e quando ele vem é extremamente forte. Eu até brinco falando que quem entra numa escola cheia de pais e ataca uma criança está correndo um risco de vida terrível, porque o instinto materno e paterno vai vir à tona. Só que essa força, embora eu tenha brincado desse jeito, temos que lembrar que ela não vem para fazer o mal, somente o bem. E ela não visa o certo e o errado, ela visa a preservação da vida. Então ela não tem aquela finalidade de ser boa ou ruim, ela tem aquela finalidade de ser certeira para preservar a vida. A finalidade dessa força é isso, é preservar a vida do ser humano, para que ele possa também prolongar a encarnação. Imagina se a gente não tivesse o instinto. A gente tem aquela aflição de olhar para um lugar alto e bate aquelas ideias tortas de pular. Sem o instinto a gente faria o quê? Se jogaria. Fazer as coisas sem pensar, fazer as coisas de qualquer jeito, pôr a vida a risco de bobeira, né? A pessoa resolve escalar uma montanha e não vai fazer nenhum planejamento para fazer essa escalada, igual o risco de desencarnar na situação aumenta, pode chegar até 90% ou 100%, se a pessoa for totalmente inconsequente. Então o instinto de conservação ele veio para nos estruturar a relação nossa com o mundo carnal, para que a gente possa preservar nossa vida e começar a partir desse prolongamento nosso aprendizado. Isso que é importante. Quanto mais tempo encarnado, maior aprendizado. Você vê que a própria humanidade evolui com essa finalidade. Se você for lembrar na época da Idade Média, na época do Brasil Colônia, por exemplo, qual era a expectativa de vida? 40 anos. Tinham idosos? Tinham, mas eram pessoas com saúde extremamente fortes. Porque antigamente você cortava assim na beirada da mesa a perna, se aquilo infeccionava, você morria. Olha só, hoje em dia é improvável, né? A gente dá um cortezinho, resolve lá com álcool, com metiolate, com mercúrio. Não deu certo? Vai para o hospital, toma antibiótico. Então nós temos a chance de prolongar ao máximo a nossa vida, porque uma vida muito curta, às vezes não dá tempo no espírito refletir aquilo que é necessário para a evolução dele. Entendem o processo? Então o prolongamento permitido pelo instinto, pelo avanço da ciência, nos permite refletir e dá tempo até mesmo de conviver com os outros, resolver nossas questões com os familiares, aprender a perdoar, aprender a amar, entender o outro. Então o tempo é uma coisa fundamental. Junto aí vem o que? Outra força, que são as paixões. Muita gente fala das paixões de forma negativa, mas a gente esquece o seguinte: as paixões é que nem um cavalo indomado. Um cavalo, se você não domina ele direito, o que ele faz contigo?
que o cavalo faz contigo? Te derruba. Leva para onde ele quer, não para onde você quer. Então as paixões é uma força que visa a estimular o homem para a vida. O instinto é uma força que visa a preservar a vida. E a paixão é uma força que visa a estimular para a vida. Por exemplo, se ninguém aqui tiver paixão pela comida, a gente vai se alimentar? De jeito nenhum. A gente vai desanimar de comer e vai deixar de comer. Igual o resultado disso? Desencarna. Então, a paixão, ela é uma força que visa a estimular você a ir para a vida, para você agir. É uma mola propulsora. Só que ela pode ser boa ou ruim. Ela não é que nem o instinto, que o instinto não tem essa visão de bom e ruim. Ele é neutro, ele tem um objetivo claro de fazer você se preservar, e é inconsciente. A paixão já está ligada à lei de liberdade, você escolhe, e aí as consequências vai depender da escolha que você fizer. Por exemplo, tem um belo prato de macarronada, a gente precisa se alimentar, né? Mas se você decide comer 2 pratos de macarronada e só aguenta um, quem é culpado? É a paixão? Quem vocês acham que é culpado? A gula, é. A gente batizou o excesso da comida como gula, mas somos nós os culpados pela escolha de comer o segundo prato. Parece até brincadeira, mas até para comer a gente tem que pensar, tem que refletir: será que eu devo comer mais isso? Será que o meu estômago está aguentando? Será que não estou? Será que hoje eu estou bem? Exige raciocínio. E aí o que acontece? A gente sempre delega a culpa para terceiros, né? No caso aí as paixões são culpadas. Então a paixão, ela vai chegando e a gente vai culpando ela por todas as nossas escolhas ruins, mas a gente sempre esquece isso. Ela não tem culpa, ela tem um objetivo na nossa encarnação para o nosso avanço. Então ali a gente tem que assumir a responsabilidade. Eu fui estimulado e acabei fazendo uma má escolha, então tem que corrigir isso. A gente tem que sempre pensar dessa forma: pô, errei, eu tenho que corrigir. Pô, estou sentindo inveja, eu tenho que corrigir isso. Tem que avaliar o que está acontecendo. Pô, estou com raiva de fulano, tem que me esforçar para perdoar. Entendem? Se você traz a responsabilidade para a sua mão, você tem um poder de decisão. Agora, se você culpa fulano, ciclano, culpa Deus, culpa a espiritualidade, culpa até mesmo os maus espíritos, os obsessores, você vai tomar a decisão de mudança? Nunca. Tem uma coisa interessante: o obsessor, ele realiza o processo de obsessão como? Quem permite isso? Exatamente nós, né? O obsessor só consegue chegar até você se você tem sintonia com ele. Se não tiver sintonia, ele não vai conseguir fazer nada. Então é questão de sintonia aí. Então nem culpar eles a gente pode, porque quem abre a porta somos nós. Então nós temos que começar a assumir a responsabilidade e encarar que as coisas que acontecem à nossa volta visam o nosso estímulo espiritual, visam a nossa evolução espiritual. Cabe a gente assumir a responsabilidade das nossas escolhas e as consequências, sendo boas ou ruins, aproveitando as consequências ruins para entender o que precisa ser melhorado. É isso que a gente esquece. Senão a gente vai entrar naquela história do Victor Hugo, onde vamos passar várias encarnações cometendo o mesmo erro e nunca mudando. Então o sofrimento e a dor que acontece conosco é para estimular a mudança. É que algo precisa ser olhado, observado e alterado. Se a gente assume a responsabilidade, fala: eu sou responsável pela minha vida, eu faço as escolhas, nem as paixões me dominam, eu controlo as paixões. Aí serão cavalos domesticados por mim. Aí não comerei mais por gula, comerei para saciar e por prazer. O prazer não é errado, tá, gente? Quem condenar o prazer está tendo um equívoco, está cometendo um equívoco aí. O problema não é o prazer, é o exagero dele. Comer um bom prato de macarronada é bom, comer 3, 4 é exagero. E detalhe, a vida é tão interessante que uma coisa que eu estou observando com a minha idade, com o tempo, é que até meu ritmo de comida modifica.
Eu na adolescência eu comia, mas comia muito. Era um prato assim. Não aguento mais um prato desse. É bem menos da metade. Bem menos mesmo. Então o que acontece? Meu corpo. O tamanho que você mostrou. Não é assim, não, bem, é rasinho, né? Não chega a ser muito alto, não, é rasinho. Mas eu não aguento mais aquela quantidade que eu comia na adolescência. E até eu entender isso, passei por muitos erros de cálculo. Mas esses erros de cálculo foram aprendizados para mostrar que meu corpo estava mudando e eu não estava entendendo. Acontece isso muito, não sei se todos vão lembrar, a sair da adolescência para a fase adulta. A gente vai ter que recalibrar as coisas porque o corpo começa a modificar. E principalmente quando chega aos 30. Que aí o corpo começa a modificar mais ainda. O que faz parte da vida. Então isso tudo nos estimula a estar sempre olhando para a gente e refletindo. O que está acontecendo? Por que estou assim? Por que estou agindo desse jeito? Por que esses pensamentos estão me dominando? Ou melhor, estão tentando me dominar? Por que eu estou fazendo más escolhas atualmente? E a partir daí você vai se conhecendo. E quando você começa a se conhecer, você começa a tomar as rédeas da sua vida, as paixões passam a perder força. E aí entra outra coisa no meio do caminho, que são os sentimentos. Os sentimentos começam a nos estimular a ter uma relação com o próximo um pouco mais profunda, um pouco mais harmoniosa. O amor começa a ser o estímulo. Eu não vou mais proteger meu filho por instinto. Eu vou protegê-lo porque eu amo. O instinto vai estar ainda presente, está presente. Mas daqui a um tempo a gente não vai mais precisar de instinto porque teremos o amor como regra. Eu vou proteger, eu vou ensinar não porque o instinto está me mandando, mas porque eu quero, porque eu amo meu filho. Eu não vou mais procurar outra pessoa apenas para obter o prazer. Eu vou procurar outra pessoa porque eu a amo, porque eu quero estar com ela, esse sentimento já está desenvolvido. E a gente já está numa fase de evolução que temos as emoções, as paixões e os instintos ao mesmo tempo. E quanto mais a gente evoluir, menos necessidade teremos do instinto, menos necessidade teremos das paixões e maior preponderância do amor. Aí vamos caminhando para o amor que Cristo plantou em nossa humanidade. A teoria de amor que está presente em nosso cotidiano, que está presente em nossa vida. É aquele amor ao próximo, aquele amor que você sente vontade de proteger, de ensinar, de conviver, de querer estar com, de ajudar. Ao ponto da gente, com o tempo, não precisar nem parar para pensar quando alguém chegar e pedir ajuda. A gente vai estender a mão automaticamente, porque o amor vai estar preponderando. Então vocês veem, eu gosto muito de falar com muito carinho das forças primitivas que nos acompanharam na nossa evolução, porque elas tiveram uma finalidade para nos ajudar. O problema é que a gente no meio do caminho faz mais escolhas e culpa elas. Por exemplo, um pai pode chegar ao absurdo de falar que mimou o filho por causa do instinto. Bom, se o instinto não visa, se é inconsciente, não visa nem o bem nem o mal, ele visa proteção e preservação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É observar que estamos dentro de um processo evolucionário e nesse processo nós estaremos sendo estimulados até conseguir alçar o voo, até conseguir estar com as asas fortes o suficientes para a gente conseguir voar. Podemos fazer uma comparação, nós como os filhotes de passarinho. O instinto é aquela fase que a gente está com a boca aberta esperando a mãe enfiar a comida goela abaixo. Esse é o instinto. Automaticamente a mãe pousa lá no ninho, a gente faz o quê? Abre a boca. Esse é o instinto. Depois vem as paixões, é a mãe empurrando a gente fora do ninho e a gente tentando voar desesperadamente e caindo no solo ou conseguindo voar. E logo em seguida vem as emoções, os sentimentos, o amor, ao voo estruturado. E aí nosso horizonte se abrirá. Enquanto a gente estiver muito agarrado às paixões e muito dependente do instinto, menor o nosso voo, menor nossa amplidão de universo e menor chance de felicidade.
quanto maior o amor preponderando em nós, nada que acontecer à nossa volta vai nos perturbar. O amor é algo tão forte, e pare para pensar. O que levou aqueles cristãos primitivos, aqueles primeiros cristãos, a irem para a arena e serem devorados por leões, para serem queimados vivos, para serem torturados? O que levou esse pessoal a ir para a arena, diante da morte, cantando e rezando? Estaríamos prontos para isso? É tão forte, que tem uma história da Joana de Ângeles, que nessa época ela era mãe do Divaldo. E aí o que aconteceu? Os dois estavam presos na arena, e o cara que ia matar os dois falou o seguinte: eles serão livres se negar Jesus. Divaldo, naquela época, um adolescente, entrou em desespero e falou: mãe, negue Jesus, mãe, para a gente sair daqui. E ela falou: não vou negar Jesus. E era o Divaldo na época desencarnado desse jeito. Mas por que a Joana naquela época fez isso? Porque ela compreendeu o amor. Ela já estava sentindo esse amor e praticando ele. Ela sabia que diante daquele perigo, ela já estava salva porque amava. O amor a encaminhou diante do perigo e deu força para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse enfrentar as adversidades da vida. E é isso que a gente precisa se preocupar. Como está o nosso sentimento? O que prepondera em nós? Dependemos muito da paixão e do instinto ainda, ou já conseguimos mais amar? Porque quando o amor crescer em nós, nenhuma das forças instintiva ou de paixão preponderará em nós. Nenhuma dessas forças estarão presentes mais, porque a gente vai fazer as coisas porque ama. Porque sente uma vibração amorosa tão grande que a gente vai até o outro. Não espera mais, não espera nada em troca. Perdoa as ofensas, porque a gente olha o outro como irmão, a gente compreende o estado de evolução do outro. A gente entende que o outro está em determinada fase por doença, né? Que aquele indivíduo que tem ódio, que tem ainda a luxúria, a gula presente, são estados do espírito que cada fase vai tendo. E a tendência natural é a gente sair desses estágios primitivos e ir evoluindo cada vez mais. Então a gente tem que estar preocupados com o quê? Em como amar. Vamos observar como Cristo amou. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é incrível, que está presente na Lei de Justiça, Amor e Caridade. E Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos: como é que Cristo entendia a caridade? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, perdão das ofensas alheias e indulgência aos erros do próximo. Então vamos por parte. Benevolência, então ser bons com todos. Indulgência é se pôr no lugar do outro, é compreender o outro. Não é só perdoar, é algo além. Você olha para o outro e compreende ele naquele processo em que ele está. Você entende e acaba até mesmo se posicionando para ajudar, para amparar ou pelo menos para não atrapalhar. E perdão das ofensas alheias é o que todos nós precisamos. Porque para ver bem, estamos num mundo de prova e expiação, não estamos? Alguém aqui é espírito puro? Pode levantar a mão. Pois é, todos nós estamos em estágio de evolução. Então isso aqui é um mundo de prova e expiação. E não somos espíritos puros, e mesmo se a gente fosse, a gente ia sofrer do mesmo jeito, porque aqui é um lugar onde está presente espíritos em diversos graus de evolução. Então é muito natural a gente às vezes esbarrar nos espinhos dos outros, e sem querer os outros esbarrar nos espinhos nossos. A gente sempre esquece disso, a gente sempre fala dos outros, mas esquece da gente, né? Nós também temos espinhos, nós também vamos esbarrar nos espinhos dos outros, e vamos, sem querer nesse encontro, esbarrar nossos espinhos nele. Então o que a gente tem que começar a pensar é como eu vou me relacionar dentro desse processo e começar a enxergar a Terra como uma escola, como um local onde eu vim para aprender. Então, se eu vim para aprender, eu tenho que começar a observar a vida e tentar fazer o meu melhor. Haverá dificuldades, haverá adversidades? Sim. Mas o importante não é quantas dores eu enfrento,
Mas que resposta eu dou para essas dores? Entende? Pô, nem Cristo, que não tinha mácula nenhuma, sofreu. Porque a gente não quer enfrentar a vida dentro das suas dores. Para pensar bem, Cristo era um espírito já muito evoluído. Ele precisava passar pelo tanto que ele passou. Ele não só passou pelo sofrimento da crucificação, ele passou por perseguições, ingratidões. Imagina quantas pessoas ele curou e salvou e deram as costas. Foi negado 3 vezes por Pedro, foi traído por Judas. Mas a gente sempre vê a atitude de Cristo sempre de amar. A questão é que a gente tem que compreender como é que é esse amor. Devemos observar as atitudes dele. Se você for observar a vida de Cristo, você vai ver várias formas de amar o próximo. Quer ver uma? O caso da mulher adúltera. Aquilo lá foi uma armadilha, vocês sabem, né? Foi levado para ele, justamente aquela mulher, para que ele caísse em erro. Porque se ele falasse para apedrejar a mulher adúltera, tudo que ele falou de amor caiu por terra, ele perderia a autoridade moral. Mas se ele falasse que não era para apedrejar, o que iria acontecer com ele? Ele ia ser preso, porque estava ferindo a lei. Só que uma observação aqui, um parênteses, não era a lei dos 10 mandamentos, era uma lei civil, que é uma lei temporária, entendeu? Devemos lembrar que Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, ele viu que não ia ser fácil doutrinar aquele povo. Aquele povo tinha acabado de sair da escravidão. Vocês acham que eles iam ficar bonzinhos de uma hora para outra? Natureza do assalto. Se você tem um defeito, você consegue simplesmente, hoje eu descobri que eu sou invejoso, amanhã não vou ser? Impossível. Porque você tem que respeitar as etapas de compreensão, de localização do problema, de batalha para poder não repetir o erro. Isso é um processo que leva tempo. Então Moisés, para estimular esse povo à mudança, criou as leis civis, que são leis extremamente duras. Foi daí que surgiu a lei de apedrejar, não a mulher, tá gente? Mas a pessoa adúltera. Não era a mulher o último alvo, o único alvo não, o homem também. O problema é que dentro desse universo também tinha malandragem. Quem estava ali no meio para apedrejar aquela mulher que foi pega no adultério? A multidão em volta, e aposto, isso aí é uma suposição, não é certeza, tá? Mas aposto para o próprio amante, se bobear o próprio marido. Olha só a situação. Mas Cristo nos mostrou ali como amar em conflito. Como é que ele amou aquela multidão em conflito? Primeiro ponto, ele deixou bem claro que entendia o que estava acontecendo, porque ele falou: por que me tentas? Ele fez essa pergunta para a multidão: por que me tentas? Isso já começou a levar a multidão a refletir: por que eu estou fazendo isso com ele? Se cada um fizesse essa pergunta, ia começar a entrar em conflito, porque não tinha motivo. E aí o que aconteceu? Na Bíblia diz que ele desenhou com alguma coisa no chão com o dedo, ninguém sabe o que era. Eu prefiro interpretar essa passagem como parar para pensar. Era uma coisa que a gente tinha que fazer bastante na vida, né? Antes de responder, parar para pensar. Antes de agir, parar para pensar. Porque isso nos permite corrigir muitos equívocos antes que eles aconteçam. Parar para pensar. E aí ele vira para a multidão e fala: tampe a primeira pedra aqui que for limpo de pecado. Saíram os mais velhos primeiro, não sei porquê. Depois os mais novos. Quando Cristo levantou a cabeça, estava ele e a mulher. E aí ele nos ensina de novo como amar uma pessoa em queda. Olha só, primeiro ele ensinou como amar uma pessoa que está te gerando conflito. Primeiro processo que ele ensinou ali, primeiro procedimento, é levar a pessoa a pensar. Então, um ato de amor, você ajudar o outro a refletir, a pensar. E aí, quando ele encontra a mulher, ele olha para ela e fala: mulher, ninguém te condenou? Ela falou: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele falou: vá e não peques de novo. Olha só, ele continuou amando. Ele, ao invés de condená-la, ele falou: não vou te condenar, mas não peques de novo, porque isso pode trazer consequências ruins. De novo, você pode ser pega de novo, e pode ser que na época, se você for pega pela segunda vez, pode ser que não esteja aqui. Entende? Então ele amou, porque quem ama não critica, não condena,
não persegue, ampara, educa e orienta. Foi o que ele fez. Ele amparou, orientou e educou a multidão que estava em volta e a mulher. Então ele faz isso em diversos pontos. Se a gente for ler cada passagem dele e cada atitude dele, a gente pode interpretar ali um ato de amor ao próximo, que ele fez constantemente. E ele não escolhia quem amar, tá? Estava ao lado deles pessoas pobres e ricas, prostitutas, estava presente ao lado dele os invasores, né? Quem é que ele oferece como exemplo de fé? Vocês lembram? Centurião. Que era um invasor, só que era um invasor que respeitava aquele povo. O que ele fez? Ele era o invasor e o dominador, mas ele era uma pessoa inteligente. Ele tentou entender aquela cultura e viu que precisava construir uma sinagoga. Ele mesmo ajudou, mesmo sendo romano, mesmo tendo outra religião. Ele foi lá e ajudou. Ele conquistou o respeito de todos. Então, quando um servo muito querido caiu doente, indicaram para ele Cristo. E aí o que acontece? Ele manda quem para pedir para Cristo ir até ele? Os judeus, os chefes da sinagoga foram lá pedir por ele. Olha só o respeito que ele conquistou. E aí o que acontece? Ele, ao fazer isso, vão dois judeus, e depois ele manda notícia para Cristo não ir até a casa dele, porque ele não se sente digno de receber o Cristo. E o que ele faz? Ele pede para que Cristo fale que o servo dele vai estar curado, porque ele acredita que se ele fizer isso, o servo vai estar curado. Da mesma forma, quando ele manda um subalterno ir fazer uma coisa, ele tem a fé que esse subalterno vai fazer. Então o que acontece? Ele orienta nesse processo o quanto que ele tem a confiança no outro, e ele estimula nesse processo que Cristo faça a mesma coisa, e Cristo se espanta, porque ele comenta o quê? Eu nunca vi fé como essa em toda Jerusalém. Olha só. Então esse amor era tão grande que ele não tinha nem preconceito, ele não tinha nem medo de reconhecer uma qualidade no outro, mesmo o outro sendo um invasor. Então Cristo tinha um amor muito grande, e esse sentimento de amor se expandia a todo minuto, a toda ação, a cada instante do passo dele. A questão é, a gente está observando esses passos? A gente está realmente observando o que esse homem fez? Ou a gente está simplesmente ainda evitando amar? O amor é tão importante que tem uma passagem na vida do Bezerra em que ele estava numa reunião mediúnica. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas era incrível. E ele estava lá conversando com um espírito obsessor. Só que o espírito obsessor, a gente tem a mania de achar que só porque é obsessor é ignorante, né? Ou é burro, e a gente se engana. Muitas vezes é esperto e inteligente demais. E aí o que acontece? O Bezerra argumentava com o espírito contra-argumentava. O Bezerra argumentava, o espírito contra-argumentava. O espírito contra-argumentava, o Bezerra argumentava. E no fim das contas, no final desse embate, o obsessor virou para o Bezerra e falou: você não me convenceu, mas devido à tua boa vontade, ao teu amor, ao teu respeito, eu deixo de obsediar. O que convenceu ele a não obsediar? Foram as palavras. Foi o sentimento que o Bezerra tinha. Ele tinha um amor tão grande naquela situação, ele queria tanto bem daquele obsessor, que ele convenceu pelo amor. Você vê como esse sentimento é importante para nós. Então, às vezes a gente tenta convencer o filho, por exemplo, na base do chinelo, ou do grito, ou da pressão, ou da chantagem, e às vezes esquece de amar. O problema é que às vezes a gente se perde nesse meio, sabe por quê? Porque a gente não entende ainda como amar, como direcionar esse amor. A gente ainda está tateando. Às vezes a gente erra a dose, né? Amar, proteger demais. Amar, punir demais. A gente está tentando entender como amar o próximo.
né? Não tem esses casos que às vezes o pai protege muito, o filho mima ele demais, tanto que a palavra mimo pegou uma temática pejorativa diante da sociedade. Você não pode falar mais mimo, porque tem pai até que fica ofendido. Mas sabe o que significa mimar? Encher de amor. É isso. O problema, o que é? É o mimar? Não. É o mimar demais. É o proteger demais. Agora tem pais que têm a ideia contrária. Entende que amar é bater. É pegar um cinto e bater no filho. Na cabeça do pai está amando. Entende? Então a gente tem que começar a entender como amar. E quem está à nossa volta, na verdade, é uma grande ferramenta para a gente entender como amar o próximo. Então, quando você vê uma pessoa difícil do seu caminho, seja na rua, através de um estranho, seja em casa, através da família, e essas pessoas começarem a te encher a paciência, te tirar do sério, lembre-se, elas na verdade não estão ali para te perturbar, mas para te orientar como amá-las. Então agradeça a elas. Se um filho for difícil, olha para os céus e fala: Senhor, obrigado por esse menino que é difícil, por essa menina que é difícil, pois ela está me estimulando a amá-los na porta estreita. Cristo não falou isso? Tem a porta larga e a porta estreita. Aquele que passa pela porta larga não tem trabalho nenhum, mas quem passa pela porta estreita tem um aprendizado. É ali que ocorre o aprendizado. Então amar nesses momentos difíceis é que é válido, que é através desse amor que eu consigo entender como chegar até o próximo, como conseguir chegar ao outro com um sentimento de amor, não mais por interesse, não mais com vontade de ganhar algo em troca, não mais esperar por um obrigado. Tem gente que faz isso na caridade, né? Entrega o pão e fica com o vidro em pé. Se a pessoa não fala um obrigado, nossa, que mal educado, que ingrato. E na verdade a gente não deveria nem esperar um agradecimento, porque às vezes a gente está exigindo da pessoa aquilo que ela não tem condições nem de oferecer naquele momento. Imagina um médico, psicólogo, numa casa de repouso, tratando de doentes mentais, digamos assim, pessoas com doenças mentais. Imagina se ele ficar esperando o agradecimento de cada um deles. Ele vai sofrer o tempo todo. Então é mais fácil ele estender o amor que ele pode ofertar e tratar as pessoas, que aí sim ele vai ter uma relação com o outro de forma saudável e aprender e ensinar. É assim que é a vida. A gente está aqui para ser o professor do outro e para ser o aluno do outro. A gente sempre esquece disso. Quer ver um exemplo grande? Filho. A gente pensa que filho veio para a gente estar no domínio dele. Na verdade, aquela criaturinha é um mini professor. Se você pôr um jalecozinho nele, você vai ver um professor escrito, que veio para nos ensinar, veio para nos orientar. Você ali está aprendendo a amar, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, está aprendendo a entender uma pessoa, está se conhecendo. Porque quando você se esforça para cuidar de alguém, você tem que olhar um pouco para si, para poder se preparar para cuidar. Essa é a vantagem da caridade. Quando você vai estender o pão, o dinheiro, o afeto, o ouvido, o olhar, o abraço, você acaba estendendo um pouco o olhar para si, saber o que está faltando para melhorar aquele atendimento, para melhorar aquele abraço. Melhorar o abraço, tá? Porque tem gente que não sabe abraçar. Sabiam disso? Tem gente que tem dificuldade para abraçar. Então até mesmo nessa relação a pessoa aprender a como se relacionar, como interagir, como se portar. Entende? E quanto mais a pessoa se joga no bem, mais ela vai aprendendo a amar. E isso é extremamente importante. E para finalizar o estudo de hoje, vou lembrar, calma, vai demorar 15 minutos, gente. Vai terminar cedo não. Vou lembrar da parábola dos talentos. Cristo nos contou que havia um fazendeiro que saiu à viagem, só que ele deixou o talento, a moeda, distribuída entre os servos de acordo com a capacidade deles. Um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 3
e o outro recebeu 1. Lembrando que é de acordo com a capacidade de cada um. Então não foi dado o talento ao Léo. Então nenhum deles tinha um motivo para reclamar que recebeu de mais ou de menos. Recebeu exatamente o que ele tinha condições de trabalhar. E esse senhor da fazenda viajou. O que tinha 5 talentos, que ele fez? Ele foi no comércio e negociou esse talento e dobrou. Então ele tinha 10 talentos. O que recebeu 3 fez a mesma coisa. Foi até o comércio, negociou e foi lá e dobrou. Estava com 6 agora. Aquele que recebeu 1 talento, ficou com medo. O que ele fez? Ele foi na terra e enterrou o talento dele. Ele não queria mais pôr a mão naquele talento, porque se ele perdesse na negociação, ele estava perdido. Porque o senhor, o dono da fazenda, era bravo. Era uma pessoa que colhia onde não plantou, era uma pessoa que era exigente, que cobrava. E aí o que ele fez? Por medo, ele enterrou o talento. O dono da fazenda volta, e aí ele começa a cobrar de cada um o que eles fizeram com os talentos que recebeu. O que recebeu 5 falou: Senhor, o Senhor me deu 5 e toma mais 5 talentos. E ele falou, e o dono da fazenda falou: servo bom e fiel, serás recompensado em dobro. Toma os seus 10 talentos. Então ele recebeu de volta os 10 talentos. Era um dele. Aí veio o que recebeu 3. Ele falou a mesma coisa. E o dono da fazenda falou a mesma coisa: servo bom e fiel, por ter sido muito bom, para receber os talentos em dobro. E aí veio aquele com 1 talento. Falou: Senhor, vou resumir, como o Senhor é muito bravo, está aqui seu talento, não perdi, está tranquilo, estou te devolvendo o que é seu. Qual é a resposta do dono da fazenda? Servo mau e preguiçoso. Se tivesse pelo menos investido no banco, me devolveria o talento com juros. Agora, porque você não fizeste nada, isso será tomado de você e será dado para aquele que conquistou 10 talentos. Olha só a profundidade dessa parábola. O talento, ele foi dado para ser trabalhado por cada um de acordo com a capacidade. Se cada um tinha capacidade e condições de trabalhar com o talento que recebeu, o que recebeu não tinha chance de perder? O que vocês acham? Havia chance dele perder esse talento? Se ele tinha capacidade de trabalhar com 1 talento e recebeu 1 talento, a dificuldade dele perder era muito pequena. A chance dele trabalhar e conseguir mais era muito grande. Porque o dono da fazenda deu de acordo com a capacidade dele. Então não foi dado 5 talentos se ele tinha só condições de trabalhar 1. Então foi dado de acordo. Então o medo ali fazia sentido? Mas você sabia que muitos de nós temos o talento e não negociamos esse talento? A gente tem o talento do amor e se esconde em casa com medo de sofrer decepção. Com medo, por exemplo, de não dar conta de ter filho. Com medo de enfrentar a sociedade quando for adotar um filho e sofrer preconceito. Com medo de pôr a cara a cara tapa e ser criticado. Com medo de se abrir para o outro e receber, ao invés de amparo, receber desprezo. E aí o que muita gente faz? Se esconde em casa, se esconde no celular, se esconde num lugar distante, longe das pessoas. Só que aí tem um grave problema. Quem é que sai perdendo? Ele mesmo, o próprio espírito que está ali. Ele perde aquela oportunidade de crescimento, ele perde aquela oportunidade de evolução, de convívio, de amar. Tem que lembrar uma coisa: amar é evolucionário. Então a gente aprende a amar. E como é que a gente aprende a amar? Amando. Lembre-se, eu sou um pouquinho surdo, tá? Então falar baixinho para mim, vocês vão me ouvir perguntando várias vezes: o quê? Só repetir um pouco mais alto que eu escuto. Mas é amando.
A gente aprende a amar amando. Ninguém vai comprar um livro, estudar sobre o amor e pronto, vai estar pronto para amar. Sabe por que não? Porque as pessoas são complexas. As pessoas têm uma complexidade em si muito grande. Cada indivíduo, cada espírito é um universo. Então tem como eu pegar uma forma de amar e encaixar em todas as situações e contextos e pessoas? Não tem. Então aí que desenvolve na gente a inteligência. A inteligência tem essa importância que permite a gente refletir sobre a vida e se adequar a cada contexto e situação. Para isso a gente desenvolve a inteligência. Porque a vida não é uma constância de atitudes. Tem uma história muito boa, que é a história do rato que caiu num balde de leite uma vez. E desesperado começou a bater as patas e o leite coagulou. E ele conseguiu sair. Ele pensou, caiu no líquido, é só bater as patas que endurece. Aí outra vez ele caiu aonde? Um balde de água. E bateu as patinhas, esperando a água coagular também. O que aconteceu? Morreu afogado. Então essa história, ela nos mostra que a gente tem que olhar para a vida como essa complexidade, sabendo que ela vai ser complexa, sabendo que eu vou lidar com uma pessoa de um jeito e com outra pessoa de outro jeito, que são diferentes. E eu tenho que dar graças a Deus que é assim, porque isso exige da minha inteligência e amplia o meu amor. Porque se eu sou capaz de amar pessoas diferentes, eu tenho a capacidade de amar muito maior. Então é isso que a gente tem que entender. Por isso que desenvolvemos a inteligência, para a gente poder se adequar às variações. E tem um detalhe, às vezes a mesma pessoa que a gente está convivendo, ela modifica. Eu não falei que eu tinha um jeito de alimentar na adolescência, hoje em dia eu tenho outro. Não falei que a partir dos 30 a gente começa a ter uma modificação física. A gente é o mesmo todo dia? Não. Até mesmo as próprias experiências vão nos mudando. Tem gente que em determinado período é extremamente ansioso e impaciente. Com o tempo vai aprender a lidar com as coisas da vida e se torna mais paciente. Então nós temos que desenvolver a visão que a vida ela vai modificar, porque estamos em processo de evolução. Então nada vai ser fixo eternamente. Vai sempre estar em processo de evolução. O que pode acontecer é o indivíduo ficar estagnado. Ele cismar num ato de ódio, ele cismar em querer vivenciar uma coisa que ele já não está mais preparado. Mas aí o que acontece para poder despertar esse espírito? Quando ele cisma em fazer algo que não está mais preparado para fazer. Qual o processo que dá aí para ele poder mudar? O que acontece? Uma coisinha que acompanha a gente desde o nascimento, a dor. Então o indivíduo sofre quando ele cisma em fazer algo que não é mais para ele. Por exemplo, se eu cismar em comer conforme eu comia na época da adolescência, eu vou sofrer, vou passar mal, vou sentir dor. E essa dor e sofrimento não é para me punir, é para me doutrinar, é para despertar. A gente tem que parar de encarar a dor como castigo. Não existe castigo. Existem tentativas de despertar. E Deus nos ama tanto, gente, que Ele nos ofereceu leis divinas que servem para justamente nos orientar nesses processos da vida. Então a gente não está desamparado. Kardec conseguiu selecionar 10 leis naturais e divinas e organizá-las para que a gente pudesse entender um pouco desse processo. Então a gente não está desamparado. E essas leis estão aonde? Em nós e na natureza. Então a gente tem um amparo muito grande diariamente. A gente que não enxerga isso. E Ele nos ama tanto que Ele permitiu que a gente tivesse um planeta para a gente poder evoluir, entender como amar, crescer e evoluir. Então cabe a nós o quê? Aproveitarmos esse contexto. Ser grato pelo corpo físico que tivemos, ele doente ou não, ele com problemas ou não. Sermos gratos sempre. Sermos gratos pelo planeta que a gente tem, mesmo com ele tendo um aquecimento cada vez maior. Seja grato, estamos aqui. Pelo menos estamos aqui para aprender, para participar, para fazer diferença, para entender.
E a partir desse processo a gente vai evoluindo cada vez mais e aprendendo a amar cada vez mais. Então sejamos gratos a Deus. Agradeçamos Ele diariamente pelo corpo que recebemos, pela família que nascemos e pela sociedade que estamos incluídos. Porque se tudo foi estruturado assim, é para nos ensinar, é para nos orientar, é para nos fazer crescer e evoluir. Não estamos aqui por acaso. Não estamos nos papéis que nos encontramos por acaso. Ali tem um aprendizado a ser abraçado e compreendido. E temos que assumir a responsabilidade de entender esse aprendizado e parar de fugir dele. Porque a fuga vai apenas gerar dor. E a dor não vem para castigar. Deus nos ama tanto que Ele permite que a gente compreenda com as nossas próprias pernas. Por isso a lei de liberdade. Ela vem justamente para que a gente possa compreender o processo. Porque se não houver essa liberdade, eu vou fazer por medo ou por ato mecânico. E aí não tem a compreensão. Então a liberdade é tão importante que Deus até nos permitiu a gente errar, sofrer e permitiu também a gente sair desse erro, desse sofrimento. Ele sempre está nos dando apoio. Se você for ler os livros do André Luiz, estão sempre presentes espíritos tentando nos ajudar. A gente nunca está sozinho. Você pode desencarnar, está em situação difícil no mundo espiritual, vai estar sempre alguém ali ao nosso lado tentando nos auxiliar. Então, o mundo é ruim? Não. A situação da nossa vida é ruim? Temporária. Vai modificar, mas você tem que fazer o primeiro movimento. Porque quando você faz o esforço, o mundo espiritual inteiro movimenta-se contigo. E o objetivo é sempre esse: estimular você a amar o próximo como a si mesmo. E a Deus, sobretudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Então aproveitemos esses momentos que nós temos para aprender a amar. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não precisa se preocupar em me pôr em maus lençóis, mas se você não souber, eu deixo para o próximo estudo. Não, tudo muito bem colocado, muito amoroso, na verdade. E é apenas a ponta do iceberg, tá, gente? Que eu só estou falando o que o Livro dos Espíritos nos trouxe, o que Jesus nos trouxe, o que Joana de Ângeles nos trouxe. Então, nós temos toda uma literatura aí para ajudar a gente a refletir e sempre entender como amar o próximo. Então, vamos aproveitá-la também, vamos estudar. Né? E vamos principalmente ir até o outro e não fugir do outro. Isso é importante, que quando eu vou até o outro, eu estou começando a mexer em mim fibras íntimas para elas começarem a vibrar em amor. Porque para poder me relacionar com o outro, eu tenho que me adaptar ao outro, eu tenho que entender o outro, e principalmente nesse processo eu acabo me compreendendo e sabendo como amar, e automaticamente eu evoluo espiritualmente. Ok? Então, gente, nenhuma colocação, nenhuma dúvida? Não? Então, obrigado pela paciência por me ouvir e até o próximo estudo, se Deus quiser.